Vamos lá. Ponto importante, tá? Não foi o ideal, mas é o que deu. Eu creio que o Corinthians tinha condições sim de vencer se tivesse jogado um pouco melhor, se tivesse caprichado um pouco mais com a bola no pé, se tivesse num dia melhor, assim, técnico. Eu acho que o Corinthians entrou ligado, fez o gol cedo e depois o limite técnico dessa partida foi muito abaixo das duas equipes. O Corinthians jogou mal, tecnicamente mal, dentro da proposta de se defender, se defendeu bem, embora tenha tomado um gol que dava para ser evitado com um posicionamento defensivo melhor, mas um ponto fora de casa contra o Bahia, infelizmente de 6 pontos contra o Bahia, a gente pontuou só um, né? O Bahia venceu o primeiro jogo, no primeiro turno lá na Vila Belmiro, foi na estreia do Brasileirão, né? Mas eu acho que dá para olhar para o copo meio cheio nessa partida, tá? Mas também sinal de alerta na questão de capricho, né? O Corinthians hoje maltratou a bola em muitos momentos do jogo, coisa que não tinha feito contra o Remo, claro, nível diferentes de equipe, né? O Bahia brigando lá no G8, o Remo brigando para não cair, era um confronto direto hoje. Ia ser um jogo difícil, o jogo foi muito truncado, né? Um jogo muito pegado. Eu até pensei que no jogo contra o Fluminense, amistoso do Bahia e Fluminense, o Rogério reclamou muito da arbitragem. E desde então eu assisti alguns jogos do Bahia. O Bahia estava bem pilhado na arbitragem, né? Os jogadores bem pilhados dentro de campo, cobrando todas as faltas, reclamando com o juiz. Eu sabia que ia ser assim, mas eu não imaginei que tanto, né? Todas as faltas que era a favor do Corinthians, o Bahia rodeava o árbitro, todas as faltas, todas as situações de jogo, todas as decisões do árbitro, que é bem fraco, que é o Ramon Bachabel, que foi para a Copa, lá os caras apitam muito bem, né? Para se mostrar para o mundo, e aqui eles fazem a gente de palhaço. Mas o Bahia hoje empilhadaço, né? Reclamando de tudo. As decisões do Ramon Bachabel durante o jogo, as decisões precisas, foram bem teve os seus acertos, né? O impedimento semiautomático funcionou bem, estava impedido. A falta do jogador no Angileri também foi falta, no gol que foi também anulado, né? O gol impedido do Bahia no segundo tempo, que seria o 2-1 do Bahia, também estava impedido. Todas as decisões importantes do jogo foram bem decididas, né? Então ficou um jogo parelho, uma pegada, e carrinho pra cá, carrinho pra lá, voadora pra cá, um jogo pegado, a bola não andava, o cara caía, ele parava o jogo. Então o jogo demorou a andar. O segundo tempo andou um pouco mais, né? Mas também parado. Outro nível, né? A gente vê uma Copa do Mundo, o jogo rolando toda hora, e aqui para cada falta, qualquer coisinha, o jogador se joga, cai no chão, né? Mas eu acho que o nível técnico foi muito abaixo, muito abaixo. Tá? O Corinthians foi a campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Angileri, Bidu com uma problema no pubis, Ranieri voltando aí com proteçãozinha no joelho, porque ele ralou o joelho, né? Então é complicado, né? Pensando nesses caras, a gente jogava no asfalto, arrancava o tampão do dedo, caralho, o cara com raladinho no joelho, não conseguiu jogar contra o Remo, mas aí voltou hoje. André, Bidon e Garro, na frente Carlos César e Yuri Alberto. O Corinthians começa ligado, como eu falei, começa dividindo importante, né, dividindo importantes, consistente, até que uma bola que o Corinthians trabalha, chega no Angileri, ele até domina mal, demora a ajeitar ela, quando ele ajeita, ele dá mais um trapa pra frente e sente o petardo, um golaço do Angileri, o Ronaldo acabou aceitando, foi com a mão errada, demorou para cair, mas o Angileri, que chuta bem de fora da área, o Angileri batia falta no River Plate, fazia alguns gols dessa mesma distância no River Plate, no Corinthians ele já tentou algumas, nunca acertava o gol, ou era muita pouca chance, pouco espaço. Dessa vez ele teve uma liberdade, teve um bom espaço, finalizou, fez um golaço.
o Angileri substituindo o Bidu, que é o titular absoluto, é bom para ele. Então, mas o Angileri foi um personagem no jogo aí, tanto na parte negativa quanto na parte positiva, tá? O Corinthians abre o placar cedo, logo depois o Angileri pega uma bola, tá livre, perde, toma um contra-ataque do Ademir, tem que fazer a falta, já tá amarelado aí. E aí vem uma pressão do Bahia, defesa do Hugo na falta do Nestor, gols impedidos, logo em seguida sai também o gol do Bahia, que foi impedido do Alejo, né, o estreante lá, chato pra caramba. Não achei falha da zaga nesse gol, eu achei que foi mais mérito do Bahia e um azar, porque o Eric Puga chutou do gol, e esse cara colocou a cabeça na bola, esse Alejo aí, matou o Hugo, mas foi estava impedido o jogador do Bahia. Depois sai mais um gol impedido, anula mais um gol, que é na falta no Angileri, o cara dá um chute no Angileri, claramente o juiz apitou antes, foi muita falta, o Hugo sai mal, sai o gol, mas completamente falta no lance, e aí no escanteio sai o gol do Bahia, o gol do zagueiro lá dos caras, o David Duarte, falha do Gustavo Henrique, do Gabriel Paulista e do Angileri, tá? Aí começa a jornada do Angileri, né? O Angileri de costas, o Gabriel Paulista parado, o Gustavo Henrique também sem posicionamento, sem marcador, né, sem um cara para marcar, e aí acaba saindo o gol do Bahia. O intervalo vem, o Corinthians não mexe, como sempre, o Diniz não mexe no intervalo, mas ele faz uma reunião com os jogadores ali, não sei o que ele propôs, mas não deu certo também, o Corinthians não conseguiu ficar com a bola, o Corinthians não conseguiu ter a posse, tentava contra-ataque, mas não caprichava, o Garro mal, Carlos César, o mais consciente, o Yuri brigando muito, não teve culpa nenhuma no jogo hoje, o Yuri até conseguiu amortecer algumas bolas lá na frente, mas o meio campo estava mal, o Bidon achei mal, o André eu achei abaixo, o Ranieri com a bola no pé, eu já falei aqui, é assombroso de ruim, ele faz força para ser ruim, ele é péssimo, ele faz, cara, é impressionante o Ranieri com a bola no pé, marcando até que vai, beleza, mas o Ranieri com o pé cara, eu fico imaginando como um cara desse, ele consegue passar no profissional, ele consegue virar profissional, porque ele não consegue acertar um passe. E o Diniz insiste em colocar ele para fazer a saída de 3. Diniz, por favor, não tô queimando o seu trabalho, você tá fazendo um bom trabalho ok, tá? Mas colocar o Ranieri para fazer a saída de 3, Diniz, é um esculacho, desce o André, desce o Bidon, mas não deixa o Ranieri fazer essa saída, o Ranieri não consegue, não tem essa capacidade. Vamos entender a limitação do jogador. Eu sei que você quer dar confiança, eu sei que você fala pro cara tentar, mas desculpa com toda a educação do mundo, Diniz. O Ranieri não tem como, ele não tem condições para sair jogando. É para destruir jogada só. Ele pega uma bola no segundo tempo no ataque, só dá o tapa pro Garro, ele errou o passe de 1 metro. Por favor, pelo amor de Deus. Como que pode você colocar o Diniz, o Ranieri para fazer a saída de 3, Diniz? Desce alguém, desce o próprio Garro, não sei. Desce o Garro, puxa o cara pro meio, sobe um pouquinho o Bidon, não sei. Mas não deixa o Ranieri fazer a saída, Diniz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não entra na minha cabeça um negócio desse, não entra. Mas meio campo muito mal, acho que o Garro sentiu o tempo sem jogar. Eu achei que o Labiá na quinta-feira participou muito mais do que o Garro participou hoje, claro que o adversário é diferente, mas para quem estava muito tempo parado, eu acho que o Labiá se portou muito melhor fisicamente do que o próprio Garro. Os dois entraram juntos hoje, o Labiá ainda tentou mais do que o Garro no tempo que ficou em campo, né? Mas tudo mais é isso, o Corinthians teve uma postura defensiva hoje, uma postura que eu entendi que queria segurar esse ponto. Se tivesse a oportunidade de fazer o segundo gol, faria. Mas eu acho que dá para ter atacado um pouco mais. Dá para ter mexido um pouco antes. Eu creio que não tinha como fazer as mudanças diferentes. Acho que as mudanças que ele fez era ideal. Você coloca o Matheus Pereira e o Alan para ver se melhora a saída, tira os cansados, que era o André, o Bidon e o Ranieri, você coloca ali o Abiá no lugar do Bidon, você renova o meio campo, tira o Yuri porque teve cãibra, aí teve que entrar o Carrilho, aí colocou o Carlos César de centroavante, colocou o Bilans na esquerda para improvisar no lugar do Angileri, que também teve cãibra. O Angileri
teve um lance que ele toma um drible e recupera, mais um lance, teve um lance do Odilé que ele vai inverter a bola, ele inverte no pé do cara do Bahia, aí no contra-ataque ele consegue desarmar. O Odilé teve esses altos e baixos, né, eu falei, negativo e positivo durante o jogo, tá? Mas fez o gol e também fez uma atuação boa. O Bidu dá uma dessas também, errada assim no meio do jogo, assim, parece que é de lateral, né? Tem esse problema de desligarem durante o jogo, mas não comprometeu, tá bom? As mudanças foi essa aí, entrou o Matheus, entrou o Alan, entrou o Zacaria, entrou o Milan e entrou o Carrilho. O Carrilho entrou bem, com todas as minhas ressalvas que eu tenho com o Carrilho, de ser um cara meio preguiçoso, meio desleixado. Hoje entrou bem, desarmou, fez 2 desarmes importantes, puxou um contra-ataque, finalizou uma bola que poderia ter caprichado melhor? Poderia. Era difícil, porque se fosse no chão, o cara tiraria, aí no alto, tinha risco de subir e subiu. Mas não foi uma partida ruim do Carrilho, não, entrou bem, fez bons desarmes, apareceu, chamou o jogo. Se o Corinthians poderia ter uma chance de alguma coisa ali no segundo tempo, foi porque o Carrilho puxou. Demais, nada demais. Esse segundo tempo foi bem fraco também. Acho que falaram que o Bahia jogou muito melhor que o Corinthians. Eu acho que o Bahia teve um segundo tempo melhor, no primeiro tempo também, mas sem também, nossa senhora, o Hugo não precisou trabalhar, nenhum dos goleiros. Tá? Aliás, o Hugo e o Ronaldo hoje estavam naqueles dias, né? Puta que pariu, para sair do gol tava feia a coisa, hein? Já falei aqui, o Hugo perdeu essa chance nessa Copa do Mundo agora, que acabou de passar, por conta dele mesmo. Então, o senhor Hugo Souza fez um milagre lá no lance que saiu o gol impedido, que acabou impedido, você fez uma defesaça. Mas saiu mal do gol, o cara sobrou borboleta, tem muitos lances, se atrapalhou com o Gustavo Henrique. Mas de uma coisa, se você quer ser convocado na próxima Copa, tá nas suas mãos, hein? Nas suas mãos no goleiro do rival. Tá na mão de vocês dois. Demorou? Esqueceu o Alisson. Beleza, passou. Agora vocês dois são as nossas principais esperanças. Então, ou vocês acordam, ou desculpa, vai ter que fazer mais uma, né? Complicado. Tá? Vamos para a nota individual de cada um. Vou deixar o Hugo Souza com uma nota 7, o Mateuzinho com nota 6, para mim não foi tão bem. O Gabriel Paulista foi bem, falhou no gol, né? Deixar ele com nota 7. O Gustavo, mesma coisa, nota 7, mas tirando isso, o Gustavo foi absoluto. Não vou deixar com nota 7 porque tomou um gol aéreo ali onde ele estava, no setor dele é foda. Antes lá ele fez o gol, nota 8, teve algumas falhas, vou deixar ele com nota 7. Ranieri, péssimo com bola no pé, meu Deus do céu, nota 5. André abaixo, nota 5 também, pra mim. Bidon, ali aqui, nota 6. Garro abaixo, nota 5. Yuri brigou, batalhou, nota 6. Caio César, melhor em campo pra mim, assim, do ataque, nota 7. 6, não deixa com nota 7. Teve uns corta-luzes, foi uma correria, brigou, disputou. Tava meio irritado por conta de algumas entradas, mas ele se esforçou até que deu pra ver um pouco do que o Carlos César é capaz, mesmo em jogos assim, né? É importante. Deixa eu nota 7 aí. Os que entraram, Matheus Pereira deixa sem nota. Carrilho, pelo que puxou no contra-ataque ali, nota 6. Milan foi bem firme, né? Milan sempre firme, marca bem, né? Mesmo na improvisada na lateral esquerda, nota 6 para ele. E eu acho que é só, né? Entrou os Labiá, tentou alguma coisa, nota 5 pro Labiá. E é isso, o Diniz deixou ele nota 7, 6. Hoje demorou muito a mexer. Eu acho que essa saída com o Ranieri me incomoda muito. Posso ser no Ranzinza, não sei, mas me incomoda, tá? É isso. Gente, muita gente tá me falando pra falar da Fatal Fans, Osmar Stabile, você tá querendo vender pra SAF de dono. Gente, eu tô querendo realmente falar só de Corinthians, cara, falar de bola. Mas eu sei que vocês gostam do que eu falo, eu vou tentar, essa semana, separar um vídeo só pra falar disso, tá bom? Talvez eu pegue o pré-jogo pra isso, pode ser? Só pra não me desgastar, tá? Não tô muito de saúde, passei por alguns problemas de crise de ansiedade. Esse tempo da Copa aí foi meio complicado, tá? Embora assisti todos os jogos, mas eu ainda sou desempregado, é complicado. Vou começar um trabalho, se tudo der certo, nessa semana próxima. Vai ser um pouco mais corrido, mas eu não vou deixar vocês em vídeo. Temos uma vasta qualidade de apresentadores, tá?
Hoje eu não saí de casa, eu falei pra vocês, né, que eu não ia assistir o jogo em casa, eu assisti o jogo na minha namorada, não consegui, porque eu não acordei bem de saúde, minha cabeça doendo, pesada, estresse, quero que vocês entendam, tá? Depois que o pai faleceu, mudou muita coisa aqui, muita coisa mudou na casa, tá? Então, isso me afeta até hoje. Então, tenho sonhos com meu pai, normalmente quando tenho esses sonhos eu acordo mal, cabeça pesada, cabeça doendo, então tá um pouco pegado para mim ainda, tá? Mas vou tentar pegar um tempo na semana para falar sobre Fatal Fans, para falar sobre as mais Stabile, tá? A única coisa que eu vou falar hoje, que recebi a notícia agora, Memphis fica 2 anos de contrato com um gatilho de 1 ano, caso atingir metas de minutagem até lá. Demorou? Então é isso, Memphis fica, para tristeza de Craque Neto, para tristeza de Ricardinho e para alegria de corintianos aí, que é um cara que eu creio que agrega bastante pro Corinthians. Fechou? Vai, Corinthians. Valeu, falou. Fui.